Queridos, nós estamos falando sobre felicidade e nós vamos passar um videozinho rapidinho antes de eu começar. Todo mundo quer ser feliz, mas por que às vezes isso parece tão distante? Por que tem dias que nada parece suficiente? E se a felicidade não estiver no que muda, mas em quem nós, existe uma felicidade que não depende das circunstâncias. Ela nasce em uma vida com Deus. Talvez seja isso que você está procurando. Nova série, felicidade. O videozinho já fala um pouquinho do que eu vou falar. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João, Evangelho de João 10, a parte B do versículo. Nós vamos ler só a parte B. E depois Colossenses 2, do 9 ao 10, para a gente começar nesse nosso passeio na palavra. 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras versões dizem, e vida, para que tenham vida e vida em abundância. Outras versões dizem, e vida abundante. Mas eu acho que já dá para entender o que o Senhor quer falar com a gente. Colossenses 2, o verso 9 e verso 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vamos ler juntos agora? Vocês receberam a plenitude. Amém. Nós já ouvimos muitas mensagens edificadoras aqui, e lá em Port Charlotte também, sobre felicidade, sobre o conceito de felicidade. Nós aprendemos que existe uma diferença grande entre aquela alegria momentânea e a felicidade de verdade, real, verdadeira. Nós entendemos também que a felicidade não depende das circunstâncias, né? É possível você estar triste e ainda assim feliz. O mundo não entende isso, mas nós entendemos que é possível passar por momentos de tristeza e ainda sermos felizes, porque a felicidade não é um momento, a felicidade não é uma estação da vida, a felicidade é algo que nós carregamos em nós. Mas, infelizmente, muitas vezes, se a gente realmente não ficar meditando nisso e ensinando a nossa mente a acreditar nessa verdade, nós corremos muitos riscos. Por quê? Porque o que a cultura diz que é felicidade não se parece nada com isso que a gente crê. E, na verdade, toda a nossa maneira de viver é muito influenciada pela sociedade. Muito influenciada pelos valores que a sociedade traz, que a cultura nos traz. E nós fomos ensinados e estão tentando nos ensinar que nós temos que buscar o que é terreno, o que é falível, o que é finito. E às vezes a gente não se dá conta disso. E é claro que se você parar para conversar com qualquer pessoa e perguntar para ela assim, olha, o que você acredita que é felicidade? Não, com certeza não é algo momentâneo, com certeza não é um bem material, com certeza não é algo finito. Todo mundo, quando vai expressar algo, pensa nisso e diz isso. Mas a verdade é que, às vezes, embora estejamos expressando algo, a nossa maneira de viver
está dizendo outra coisa. Então, eu posso dizer que eu sei o que é a felicidade e que eu já sou feliz, mas no meu dia a dia eu acabo vivendo para perseguir as coisas que são terrenas, sim ou não? Então, a gente precisa parar para pensar e realmente pedir que o Espírito Santo renove a nossa mente, renove o nosso entendimento, renove a nossa maneira de pensar, renove os princípios que a gente acaba carregando. E às vezes não é nada que você está lá numa mesa de gente má conversando, não. Às vezes os seus próprios pais disseram para você o tempo todo: você vai ter sucesso quando você tiver isso, isso, aquilo. Você vai ser um homem de sucesso quando você chegar ali. E a gente, sem querer, também pode gerar isso nos nossos filhos. Não é assim? Às vezes você conversa com uma pessoa, ela fala: não, nossa, eu sou muito feliz. Por quê? Ah, porque meu filho se formou numa ótima faculdade e ele é uma pessoa, ele tem vários diplomas e ele está em tal emprego. Aí você fala: nossa, é verdade, né? Nossa, que máximo, que sucesso. Só que o conceito bíblico de sucesso não é esse. E eu não estou dizendo aqui que nós não possamos estudar. Eu amo estudar, vocês sabem disso. E que não possamos nos formar e realmente ter certificados de conhecimento de coisas, está tudo certo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente, sem querer, na nossa vida prática, acaba se corrompendo com essa maneira e acaba não só vivendo assim, mas também gerando nos nossos filhos essa maneira de pensar completamente corrompida. E o Salmão falou sobre, eu não sei se foi nessa ou se foi na semana passada ou na outra, que ele falou sobre a mesa dos escarnecedores, né? Porque o Salmo 1 fala sobre isso, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores, e isso ficou martelando no meu coração, porque às vezes a gente pensa que a mesa dos escarnecedores é uma mesa de ímpios, onde as pessoas estão ali só buscando prazeres terrenos, ou então falando e expressando palavras de baixo calão, não é isso. Às vezes pensa: não, então uma mesa dos escarnecedores é uma mesa onde as pessoas só falam mal das outras. Também é. Mas uma mesa dos escarnecedores pode ser uma mesa onde as pessoas estão conversando sobre o que é carnal. E que talvez não pareça pecaminoso, mas é. Por quê? Porque diz do que está no coração. E às vezes o que está no coração é só carnal. Não tem nada a ver com o que é espiritual. Então, a gente precisa, acho que, rever esse conceito da mesa dos escarnecedores. E perceber se nós também, nas nossas mesas, não estamos nos escarnecendo. Porque se você está numa mesa e você está falando sobre coisas corriqueiras, de maneira espiritual, eu não estou dizendo aqui que nós devemos, toda vez que sentar numa mesa, abrir a Bíblia e falar só sobre versículos. Não é isso que eu estou dizendo. O Senhor nos chamou para estar em mesas para falar de tudo, para conversar de tudo, mas a maneira que a gente fala das coisas precisa mudar. Porque senão, se eu falar de qualquer tipo de coisa de maneira carnal, é porque dentro da minha mente ainda existe uma carnalidade que não se parece com o pecado. O lícito que não convém. E aí, eu estou falando tudo isso para a gente parar para pensar sobre os nossos conceitos, inclusive sobre felicidade. Onde que eles estão? Eles estão baseados em quê? Porque na hora do vamos ver, você corre um grande risco de olhar para si e pensar: não, na verdade, eu não sou feliz. E aí a gente precisa encontrar a raiz disso. Vamos ler Efésios 4, 13 e 14, que fala exatamente sobre essa influência dessas doutrinas que nós temos ouvido aí. E eu ouso dizer que às vezes não são nem nas mesas, mas às vezes inclusive em ambientes religiosos, que vão te pregar uma mensagem de prosperidade financeira e terrena, como se esse fosse o maior do tesouro. Isso é um perigo. Então, não estou falando só de mesa.
Eu estou falando de ambientes que podem até parecerem saudáveis, mas se o que está sendo pregado não é a verdade da palavra, a gente pode estar correndo um grande risco de se perder. Efésios 4, 13 e 14 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, eu tenho que parar para pensar sobre o que eu estou ouvindo. Eu tenho que parar para pensar nos canais do YouTube, nos podcasts que eu estou vendo nos canais de YouTube. Porque, de repente, é uma pessoa que você até julgou que era saudável espiritualmente, mas os conceitos que ela está trazendo ali para você, como se fossem verdade, estão completamente distorcidos. Porque se o que está sendo dito ali não tem Cristo como fundamento, já houve distorção. Próximos versos que eu quero ler, a gente vai continuar em Efésios 4 mesmo, do 17 ao 24. Olha o que está dizendo. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, a fim de se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então, o que está dizendo aqui? Se eu quiser realmente viver essa plenitude, que é a felicidade não é nada mais, nada menos do que plenitude. É uma vida plena. E a vida plena é centrada em mim? Não. A vida plena é centrada em Cristo. Mas, Jonas, você está falando sobre a minha felicidade. Pois é, a sua felicidade não está em você, não está no seu eu, não está nas suas conquistas, a sua felicidade está em Cristo. E toda mensagem que for pregada para você, onde você é o centro, Cristo ficou de fora. E é por isso que Paulo está dizendo aos Efésios aqui, você tem que se despir da maneira antiga de viver, se dispam da maneira carnal de viver, cultural de viver. Você sabia que a cultura está cheia de carne? Porque às vezes você fala, não, mas aquilo é bonito, né? Cultura, faz parte da cultura. A cultura está cheia de carne. Porque se a cultura não tem Cristo como centro, é carnal, é diabólica, é pecaminosa. Então nós temos que nos despir de todo esse velho homem e nos vestir desse novo homem que é o próprio Cristo em nós, para que nós possamos viver essa vida plena. E às vezes a gente vê pessoas até orando, pedindo certas coisas, e ali naquela oração você já percebe que onde está o coração? Sim ou não? Porque as nossas orações, elas expressam o que a gente está sentindo, as nossas necessidades, ou do que a gente tem falta, do que a gente sente falta. Mas se o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Se o Senhor é meu pastor, eu sou pleno. Eu tenho plenitude de vida. E Ele é o nosso pastor. O pastor de vocês não é o Salmão, nem a Yoná.
O nosso pastor é Cristo. Por que vocês dependem de mim, gente? E do pastor? Mas é Ele, é sobre Ele, e nele nós temos a vida plena. Então o Salmo 23 está dizendo o quê? O Senhor é meu pastor, eu sou feliz. Porque de nada eu tenho falta. Amém? Agora, sabe uma das coisas que eu acho que mais nos prejudicou, principalmente nessa nossa era? A comparação. Por quê? Porque antigamente, a comparação sempre existiu na vida do homem. O homem tem o velho homem, ele se compara. Por não saber quem ele é, ele vai acabar se comparando, porque ele está sempre buscando uma referência no outro, em vez de buscar referência em Deus. Mas eu vejo que, antigamente, você morava numa vila, você conhecia seus vizinhos ali da vila, você conhecia no máximo umas pessoas da família do seu pai, que era de uma outra cidade, aí você ia lá e conhecia aquela outra realidade, e aí meio que você fazia uma comparação daquela realidade com a sua. Às vezes você fala, não, eu morava na roça, mas aí às vezes ia na cidade, tinha uma tia na cidade, ou então tinha um vô na roça. E aí, na nossa mente, nós tínhamos referências limitadas. E aí, acaba que a comparação também era limitada. Hoje, o que nós vivemos é uma loucura para a nossa mente. É uma loucura. Porque você tem acesso ao mundo todo, o tempo todo. E se você não cuidar do teu coração, você vai se comparar o tempo todo e vai se achar a pessoa mais infeliz do mundo. Sempre. Porque sempre vai ter alguém que está melhor que você. Sempre vai ter alguém que está viajando mais que você. Sempre tem alguém que está mais magro que você. Sempre tem alguém que está mais rico que você. Está mais fitness do que você. Vocês estão rindo, né? Vocês estão tudo fitness agora, né? Glória a Deus. Tem que cuidar do templo mesmo, e a gente já falou isso com a mulherada faz tempo. Então está tudo bem. Só não pode se comparar. Agora, na minha opinião, isso é uma opinião minha, a Bíblia não fala isso, mas na minha opinião, isso tem sido tóxico para nós. Tóxico. Porque quando você se compara com outro, você não é capaz de se alegrar com o que Deus tem provido para você. Porque o que Deus tem provido para você, em todos os sentidos, em todas as áreas, é porque ela é na medida da tua necessidade, que não é a minha. Então, a verdade é que nós estamos tomando veneno. Toda vez que você abre esse celular seu aí, se abençoado, e vai para as redes sociais, se alimentar da vida dos outros, eu não tenho dúvida, melhor do que você estava, você não vai ficar. Não vai. Porque você vai sempre estar de olho no que o outro está vivendo. E vai sempre encontrar gente que está vivendo em outro nível que você. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós nos contentarmos com o que Ele tem provido para nós. Então, uma vez que a tua vida está entregue ao Senhor, que você tem plena convicção de que você está a viver nos planos perfeitos do Senhor, você tem que olhar para a tua vida e ser grato, porque o Senhor tem cuidado de você até aqui, em vez de ficar desejando que o outro tem, porque na verdade, no fundo, isso aí é cobiça, é inveja. Então, quer dizer, se dissessem para você aqui, olha, eu vou trazer um quadro aqui para você olhar, e eu tenho certeza que você vai olhar e você vai sentir inveja. Você ia falar, nossa, eu quero sentir inveja, deixa eu ver. Não, você ia falar, não, você vai para sentir inveja, eu nem quero olhar, não é assim? Só que aqui, ó, é exatamente o que está acontecendo. Quanto mais você olha, mais inveja tem, mais você se compara e mais infeliz você se sente, porque você vai pensar na tua mentalidade carnal de que você não tem o suficiente. Então fica um alerta para nós. Você quer realmente desfrutar dessa vida plena? Feche brechas.
Feche brechas. Quais são as brechas que você precisa fechar para parar de se sentir infeliz, triste, insatisfeito? Porque nada nunca vai estar bem, mas nunca vai estar bem, nunca vai estar bom. Nunca. Porque até as pessoas que estão crescendo na vida, vocês sabiam que as pessoas que estão mais crescendo na vida estão se tornando mais ambiciosas do que nunca? Porque quanto mais você tem, mais você quer. Porque os seus parâmetros vão aumentando. A sua lista de desejo vai criando mais cifrões. E você vai se tornar cada vez mais infeliz. Se você colocar os seus olhos nisso. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente. Será que eu não estou colocando o parâmetro de felicidade no lugar errado? A segunda coisa é que a gente também tem que parar para se perguntar é se a gente realmente teve um encontro pessoal com Cristo. Porque o encontro com a igreja todos nós tivemos. O encontro com a religião também, todos nós tivemos. Mas isso não significa que a gente se encontrou com Cristo. Porque quando a gente se encontra com Cristo, nós também nos sentimos completamente perdoados e livres de culpa. E a culpa te impede de ser feliz. Mas te impede muito de ser feliz. E eu queria te dizer, se você ainda carrega qualquer tipo de culpa, mas Ioná, você não sabe o que eu fiz, eu não preciso saber o que você fez. Cristo sabe, e não é nem sobre o que você fez, é sobre quem você era e sobre quem eu era. Então não é sobre uma atitude pecaminosa que você teve. E agora você está com remorso. Não, você tem que se arrepender da pessoa que você era sem Cristo. Porque quando você deixa de sentir culpa, você desfruta da felicidade. Quer prova? Salmos 32, nós vamos ler 1 e o 2. Olha o que está dizendo aí. E para pensar. Se você ainda se sente culpado ou se você já sente que todas as suas transgressões foram perdoadas. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, se você ainda carrega uma culpa, eu queria te dizer, em nome de Jesus, olhe para a cruz de Cristo e não carregue mais nada de culpa, porque a culpa te impede de viver a plenitude. A culpa te impede de ser feliz plenamente. João 1,16 diz assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. É 1,16. João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ou seja, todos nós recebemos tudo o que nós precisamos para vivermos felizes. Não tem nada que Deus precisa fazer ainda para te deixar feliz. E às vezes a gente se engana, não. Ou vamos orar, ora por mim aqui, ora por mim ali. O crente 6 horas, né? 6 horas por mim eu não oro. 6 horas. O crente 6 horas. Essa piada é velha, né? De tiazinha. Se minhas filhas ouvirem, falam: nossa, mãe, que piada de tiazinha velha. Que agora eles acham que a gente é velha, né? Eu não acho, mas elas acham. E às vezes você tá pedindo oração por quê? Você está pedindo oração por uma necessidade real e está tudo bem orar, nós precisamos orar, Deus ama quando a gente ora. Mas você está orando porque você precisa ser mais feliz? Não ora para ser mais feliz não, pelo amor de Deus. Creia,
Só creia que Ele já te deu essa plenitude por causa da graça. É olhar para dentro e pensar, não, Cristo vive em mim. Cristo é triste? Cristo é frustrado? Cristo é desesperado? Preocupado? Vocês creem que Cristo vive em nós? Você crê que Cristo vive em você? Não vivo eu, Cristo vive em mim. Não tem como não ser feliz. E o Sal falou aqui que ele fala comigo, ele conversa comigo sobre isso, e é verdade, às vezes, direto, a gente está assim, aí ele olha para mim e fala assim, linda, você está feliz? Aí eu falo para ele, eu sou feliz. E eu não estou mentindo. Porque eu fico brava, fico. Eu fico triste, fico. Todos nós temos os nossos momentos, mas isso não muda o que eu tenho aqui. Porque eu tenho aqui é muito maior do que qualquer tristeza, do que qualquer desafio, e é diferente de uma pessoa que às vezes finge. Né? Porque tem gente que está morrendo por dentro e está lá, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Vocês já ouviram essa expressão? Faz cara de orquídea? Já? Não? Essa aí é outra de tiazinha. Orquídeas, aquela flor de orquídea. Então faça cara de orquídea. Nada me abala. Eu estou super feliz. Mentira. Porque às vezes por dentro está morrendo. Mas não é sobre essa hipocrisia. É sobre realmente enfrentar até os momentos difíceis com aquela alegria que está dentro de você. E não quer dizer que você não vai chorar, você vai chorar. Você vai se entristecer, mas o que está dentro de você é muito maior. E é a vida que a vida de Deus em nós. É a vida Zoe. Vocês lembram disso? A gente falou sobre muitas vezes aqui. A vida bios, que é essa nossa vida física, essa nossa existência aqui, essa nossa carne aqui, essa é a bios, a nossa fisiologia. A psique, que é a nossa mente. Né, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, é a vida psique, mas nós somos cheios principalmente da vida Zoe, é a vida de Deus em nós. E a vida Zoe é a vida cheia do Espírito Santo. E quem vive com o Espírito Santo, vive pleno, vive cheio, vive completo. Não vive os dias tentando preencher com coisas. Mas encontra em Cristo essa vida poderosa, mesmo nas aflições, e enfrenta isso com paz. É a paz que excede o entendimento. É você passando por um caos, humanamente falando, terrenamente falando. É você passar por um caos, e as pessoas olharem para você e falarem, não é possível. Existe paz. Existe paz. Quem já viveu essa paz? Nós temos que viver essa paz todo dia, porque ela está disponível para todos nós. Agora, será que a gente está vivendo essa vida Zoe? Será que a gente está vivendo vida de morto ou de ressurreto? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas agora nós ressuscitamos com Cristo. E se nós estávamos com Cristo naquela cruz, e nós morremos para nós mesmos, hoje não tem como. Quem morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo, e agora a vida que você vive é a vida de Cristo em você, e é a vida plena. Será que a gente está desfrutando? Porque eu não tenho dúvida de que você tem essa vida em você. Eu não estou falando com pessoas que não têm essa vida. Eu não estou. Eu estou falando com pessoas que têm essa vida, mas que talvez não esteja se percebendo, se olhando, porque está olhando para fora. Você está olhando para dentro ou está olhando para fora? Porque a felicidade está aí dentro. Porque se Cristo está aí dentro, não estou dizendo que a felicidade está aí, você não tem Cristo. Não existe felicidade se o Cristo não está em você. Mas nós cremos que Cristo está em nós, e se Cristo está em nós, você precisa cavar um pouquinho mais para dentro. Porque talvez você está olhando tanto para a vida dos outros que você não está olhando para dentro. Nós, me incluo, claro. Você está olhando mais para fora ou mais para dentro? Porque quando você olha para fora, a insatisfação é certa. Mas quando você olha para dentro e encontra o Cristo dentro de você,
Acabou busca. Acabou desespero pelo que está fora. Acabou sede das coisas do mundo. Você está pleno, você acorda pleno, você dorme pleno. E você vai trabalhar, claro que você vai trabalhar. Deus nos fez para trabalhar, para servir os outros, para ajudar, para produzir. Glória a Deus. Mas o que você faz com o que Deus te deu? Paulo orou pelos Efésios, e eu quero ler aqui com vocês, Efésios 3, 14 e 19. Olha o que Paulo revelou que ele estava orando pelos irmãos lá de Éfeso. E é a minha oração para nós hoje, para nós como povo do Senhor, como filhos do Senhor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês... vamos ler junto? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É só através de Cristo. E o que ele está dizendo aqui é que eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo do ser com seu poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ou seja, você precisa crer que Cristo está em você. Essa semana eu tive uma experiência com a Chloe, que eu achei a coisa mais bonitinha. A gente estava chegando na escola, e a gente sempre ora, mas já estava bem ali, na rua mesmo, e aí eu orei com ela. Quando eu acabei de orar, ela falou assim: mãe, sabia que quem obedece vai para o céu? Eu falei: sabia. Aí ela falou assim para mim: então, eu acho que eu não vou. Ela falou: porque eu não consigo obedecer. Aí eu falei: eu também não. Mas deixa eu te contar uma coisa muito boa. E ela ficou olhando para minha cara e falei assim: esse é o nosso coração, mas Jesus nos deu o coração dele. E agora, a gente tem um coração de Cristo na gente. Ela ficou olhando para mim e eu falei assim: e o coração de Cristo que está dentro da gente é um coração obediente. E ela ficou me olhando assim. Eu falei assim: então... E eu estava querendo falar tanto, e já estava chegando na linha, já iam abrir o carro para ela sair, a porta para ela sair, eu estava desesperada, que eu queria parar e pregar para ela ali, horas. Mas aí eu falei: então acredita, você só precisa acreditar que o Senhor já colocou dentro de você um coração obediente. E toda vez que você for pensar em desobedecer, pensar: opa, eu tenho coração obediente. E essa convicção aqui, pela fé, de que Cristo habita em nós. Agora, imagina viver obedecendo. Imagina a plenitude que não é. Viver sabendo que Ele nos capacitou para obedecer. Meu Deus, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Nós precisamos disso. Nós precisamos crer que nós temos a vida de Cristo em nós. Vamos ler 1 João 5, primeira carta de João agora, 5, do 1 ao 12. Eu vou ler rapidinho. Porque a gente precisa crer nisso. A gente precisa crer nisso. Nós vamos bater pé aqui nessa palavra até a gente se apropriar dela. Amém? Todo aquele que crê. Você crê? Levanta a mão aí, se você crê. Só como... Eu não sou daqueles pregadores que ficam mandando falar nada não, mas só levanta a mão. Isso, obrigada. Você crê. Essa é a sua confissão de fé. Amém? Todo aquele que crê que Jesus
é o Cristo nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Obedecendo como? Com o novo coração, que eu falei para Chloe. Que Ezequiel fala lá, Ezequiel 36 fala, eu gerarei em vocês um coração novo, não mais de pedra, mas agora de carne. Então nós já temos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Porque Ele nos deu o coração obediente. Já está aí, está em você, você precisa crer. Mesmo que pareça que não. O que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo, tem onde? Vou ler de novo. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Não é o outro que tem, é você que tem. Nós temos. Quem não crê, olha o que está dizendo aqui. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Por quê? Não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu... Quem tem o Filho... tem a vida. Quem não tem o Filho? Você tem o Filho? Então você tem a vida. E essa vida não é a vida terrena. É a vida espiritual, plena, perfeita, feliz. Você é feliz. Eu queria te dizer agora. E eu não estou profetizando mentira, não. Eu estou dizendo a verdade que a palavra está dizendo. Eu só estou falando o que a palavra está dizendo. Você é feliz. Talvez você não saiba. Porque você está olhando para fora, não está olhando para dentro. Porque o Filho está aí. Se você creu, o Filho está aí. E é Ele que te faz feliz. E a vida feliz é a vida no Espírito. E agora a gente vai ler Gálatas 5, 22 e 25, só para a gente entender como a felicidade tem a ver com a vida espiritual. O Espírito é feliz. O Espírito cumpre os mandamentos. Você não consegue sozinha, mas o Espírito que está em você cumpre. Ai, Ana, mas isso é muito surreal. É surreal mesmo, o Evangelho é isso mesmo, é loucura, mas é verdade. E a gente só vai viver se a gente crer. Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor. Essa alegria aí, vocês acham que é 5 minutos? É porque o time ganhou. Tem gente que fica pouco alegre, mas amém. Qual que é a outra coisa que está aí? Mansidão. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque você não está debaixo da lei. O seu coração novo, obediente, já está em você. Então o coração novo e obediente já está aí bombando para você transbordar em obediência. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos o Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, você já vive pelo Espírito. Você só precisa andar pelo Espírito. Agora, olha que interessante o que está dizendo aqui.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quer dizer, não é sobre você. O evangelho não é sobre você. Eu sinto muito se você nunca tinha ouvido isso. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre Cristo. E Cristo em você. Não Cristo na cruz, não Cristo lá ressurreto, não Cristo fora. Não é Cristo fora, é Cristo dentro. Não é Espírito fora, é um Espírito dentro. E a Bíblia diz que quem crê tem o Espírito. Então eu queria te dizer uma outra coisa aqui, profeticamente. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Antes eu tinha medo de falar isso para as pessoas, porque eu não sabia muito bem se a vida delas estava assim ou assado, então eu não falava isso. Hoje, a minha visão, quando eu vejo o que Cristo já fez, se você acabou de dizer aqui para mim, porque todas as mãos se levantaram aqui dizendo para mim que creram. A Bíblia diz, aquele que crê, recebe o Espírito. Então você é cheio do Espírito Santo de Deus, talvez você não sabe. E talvez você não esteja transbordando no Espírito, porque você ainda não se deu conta de que o Espírito já foi gerado em você. Deus já se manifestou, o Espírito dele vive em você. E quando você tiver convicção disso, você vai começar a transbordar o fruto do Espírito. Agora você precisa crer. Você precisa ter convicção, você precisa parar de olhar para o seu passado, você precisa parar de olhar para o seu futuro, você precisa viver o dia de hoje, com a plenitude de hoje, com a alegria de hoje, crendo que você é cheio do Espírito Santo de Deus para lidar com todas as coisas hoje, e amanhã é um novo dia, e o Senhor já está lá. Agora, se eu estiver buscando felicidade fora, eu nunca encontro. Agora, se eu entender que a plenitude de Cristo está aqui dentro de mim, eu acordo feliz. Eu durmo feliz. Eu choro de tristeza feliz. Parece loucura, né? Mas esse é o Evangelho. Porque não depende da circunstância. Depende do que Ele já gerou em nós. E do que Ele quer gerar através de nós. Porque por causa do teu testemunho, outras pessoas vão conhecer a Cristo e vão crer em Cristo. E o fato delas crerem em Cristo vai fazer com que elas também sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, isso só vai acontecer quando você deixar de olhar para você mesmo. Porque felicidade não combina com egoísmo. Vou repetir. Felicidade não combina com egoísmo. Vida plena não combina com egoísmo. Ou é o seu ego, ou é o dele. Ou é o seu eu, ou é o Cristo. E sabe quais são as evidências da felicidade? Uma vida de amor. Quem é feliz ama. Quem é feliz ama incondicionalmente, porque quem é feliz não está esperando que o outro ame. Quem é feliz perdoa, porque não está esperando que o outro peça perdão. Quem é feliz vive em amor. E essa é a vida plena, que é a vida eterna. Então a felicidade é algo que Deus vai nos dar, sim, depois da glorificação, claro. Mas a vida plena que Ele quer que a gente viva começou, já está disponível para você hoje. E o que você está fazendo com seus dias aqui na terra? Não, vou viver triste. Ioná, vou viver triste até chegar no céu. Quando chegar no céu, vou ser feliz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E aí, sabe o que eu sinto mais? Não é só por você, não. É porque se você não viver essa alegria aqui, você também não vai deixar que os outros vivam. Você não vai deixar nem que os outros conheçam essa alegria, essa vida plena, porque você não está vivendo. E aí no dia que o Senhor te perguntar assim, e aí, o que você fez? Vem cá, querido, chegou a sua vez, vem cá. Eu te chamei para ser feliz. Hã? Ah, é? Eu te enchi da minha alegria. Mas eu não sabia. Ah, você não sabia? Não, eu te enchi do meu espírito, e meu espírito é cheio de alegria, de amor, de paz, de bondade. Você não fez isso? Não, aí,
você corre o risco de ouvir: então eu não te conheço. Eu não quero correr esse risco. Então, ser feliz para você não é uma questão de opção. Ser feliz para nós não é questão de opção. Ser feliz é algo que já foi decretado para você e para mim. E não estou dizendo que você não vai ter aflição, repito, nós teremos aflições, mas essas aflições não são capazes de roubar uma vida que é plena, que é eterna, a vida de Deus em nós, a vida do Espírito em nós. Outra evidência da felicidade, a gratidão. Você é grato? Você é grato? Ou você vive reclamando? Porque gratidão não combina com murmuração. Gratidão está aqui, murmuração está ali. Quer dizer, como é que nós temos andado? Como que nós temos caminhado? Eu vou ler o último verso. Em Romanos 15, 13. Que foi um verso que também mexeu muito comigo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Que o Deus do quê? Da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo quê? Por você mesmo, pela tua mente, pelas tuas incapacidades, pelas tuas frustrações, pelos teus medos, pelas tuas dúvidas. É isso? É isso? Não. Paulo está olhando para os romanos e está dizendo: o meu desejo para você, o meu desejo para vocês, é que o Deus da esperança, o que é o Deus da esperança? Porque Ele sabe que está difícil. Por que o Deus da esperança? Porque só Ele sabe o tamanho da tua aflição. Por que o Deus da esperança? Porque só Ele sabe das tuas dores, dos teus desafios, das tuas dificuldades, das suas debilidades. Ele sabe. Mas Ele é o Deus da esperança. Porque Ele nos ensina que nós precisamos esperar esperançosos. Esperar é uma coisa, ter esperança é outra. Então, o que Ele está dizendo aqui é que esse Deus da esperança os encha de alegria e paz. Por que paz? Porque realmente não acontece no teu tempo. E aí parece que quando não vai acontecer no nosso tempo, nós vamos perdendo a paz, né? Aí a gente não descansa. Mas Jesus falou que Ele estava pronto para nos chamar. Venham aqui, venham a mim. E eu lhes darei descanso. Cansa, né? Cansa, eu sei. Cansa. Tem hora que a gente cansa. Se a gente olhar de maneira humana, a gente cansa. Se a gente olhar para o que é visível, a gente cansa. E por cansar,
a gente se desespera. Mas a proposta do Senhor para nós é: eu trarei descanso, paz, sossego. Porque é isso que o Espírito faz. Te faz descansar. E não significa que você vai parar a tua vida para descansar. Mas significa que você entendeu que você é completamente dependente de Deus e que você não está no controle de nada. E que o que você precisa hoje, você já tem. E não está fora. Está dentro de você. Está aí. Porque o Espírito gerou. Nós somos incapazes de gerar qualquer coisa boa. Nós somos muito capazes de gerar todo tipo de maldade, coisa ruim. Mas Ele é capaz de gerar algo muito tremendo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu preciso decidir viver essa vida aqui com um olhar espiritual ou carnal. Qual tem sido a tua escolha? Como você tem lidado? Porque o que o Pai diz para nós é: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci. E agora eu só queria te lembrar: quem venceu está dentro de você. Significa que você já venceu. Nós já vencemos. Tem como ser infeliz? Não tem, não. Tem como acordar infeliz? Você pode dormir triste com algo que aconteceu, mas não deixe isso te abalar, não. Olha para o que é eterno. Porque mesmo nas dificuldades mais terríveis e nas dores mais intensas, existe uma vida plena, perfeita, disponível. E você só vai deixar de viver se você quiser. Você é feliz. Mais do que você está pensando. E se você não está conseguindo enxergar isso, peça ao Senhor: Senhor, me mostra. Eu quero te ver em mim. Porque às vezes a gente fala, né? Senhor, eu quero te ver em tal situação. Eu quero te ver aqui, eu quero te ver ali. Senhor, eu quero... Não. Começa a mudar a oração. Começa a dizer: Senhor, eu quero te ver em mim. Eu quero te ver em mim. Eu quero ter a convicção de que o Senhor está em mim. Porque talvez você não esteja vendo ainda. Ele está. Ele é. E Ele é capaz de te fazer viver essa felicidade. Algo que talvez esteja aí dentro de você e você nem sabia. E quando você vive isso, não tem como esconder. Tristeza tem como esconder. Tristeza tem. Você finge um sorriso. Felicidade não tem. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Você já conseguiu se fazer de triste, muito triste por muito tempo? Não dá. Não dá, quando você vê, já está rindo. Quando você vê, já está por aí nesse bocão aí, cheio de dente. Tristeza dá para esconder. Infelicidade dá para esconder. Você esconde infelicidade com dinheiro, com carro, com roupa, com maquiagem. Felicidade não dá para esconder. Porque ela transborda. E a felicidade que transborda carrega a gente. Felicidade que transborda atrai, contagia. E é por isso que eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o Senhor nos chamou para viver em felicidade. Sempre, para sempre. Amém? Vamos orar de novo? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos cura, que nos transforma, que abre os nossos olhos espirituais. Continua, Senhor, pelo Teu Espírito, gerando essa convicção em nós. Porque
porque hoje nós entendemos que o Senhor está em nós e que a tua alegria, a tua felicidade, a tua plenitude, a vida eterna já está em nós. E nós não queremos passar mais um dia desperdiçando isso. Nos dá, Senhor, cada dia mais certeza de que nós já somos felizes em Ti. Porque nós declaramos que só o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é o nosso tesouro. Nós nos encontramos contigo e nada mais satisfaz a gente, Senhor. Nada, 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 nada. Os nossos olhos estão realmente em Ti e nós declaramos que viveremos dias felizes, felizes, plenos, cheios de graça, cheios de glória, cheios de alegria do Teu Espírito, não só para nós, porque não é sobre nós, mas nós aceitamos esse presente da Tua graça e decidimos que vamos sim viver, desfrutar, para transbordar e para que outros vejam também o Senhor em nós, o Senhor através de nós, porque no final das contas é tudo sobre o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Cristo. Nós não nos sentimos capazes e nem dignos, mas o Senhor fez e nosso papel é aceitar e Te glorificar.